Olá, assombrosos. Sabe aquela pessoa que você considera família? Aquela amiga de anos? Aquele vizinho simpático? Hoje são duas histórias sobre descobrir que nem sempre quem está perto quer o seu bem. Uma amiga que destruiu um casamento. Uma vizinha que atacou uma conquista. Duas mulheres. Duas descobertas devastadoras. 26 minutos sobre o lado mais sombrio da inveja. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Minha melhor amiga fez macumba para destruir meu relacionamento porque tinha inveja da minha felicidade. E eu só descobri isso 3 anos depois, quando encontrei as provas no apartamento dela. E o pior é que funcionou. Meu noivado acabou. Minha vida virou de cabeça para baixo. E quando finalmente entendi o que tinha acontecido, já era tarde demais para consertar. Meu nome é Fernanda. Tenho 31 anos. Sou professora de educação infantil em Campinas. E essa história começou em 2020, quando conheci o Rodrigo num aplicativo de namoro. E pela primeira vez na vida senti que tinha encontrado a pessoa certa. O Rodrigo era engenheiro civil, 33 anos, divorciado há 2 anos, sem filhos. E desde o primeiro encontro a gente se deu muito bem. Conversávamos por horas. Tínhamos os mesmos valores, mesmos objetivos de vida. E em 6 meses, já estávamos morando juntos. Minha melhor amiga na época era a Júlia, conhecida desde a faculdade, 10 anos de amizade. E ela estava solteira há uns 3 anos depois de um relacionamento conturbado que tinha acabado mal. E sempre que eu contava alguma coisa boa sobre o Rodrigo, ela ficava meio estranha, mudava de assunto rapidamente, fazia comentários meio ácidos, tipo aproveita enquanto dura, ou todo homem é igual no final. No começo achei que era só jeito dela, meio amargurada por estar solteira. Mas com o tempo comecei a notar um padrão. Toda vez que eu falava do Rodrigo, ela diminuía. Toda vez que eu mostrava foto de algum passeio legal, ela dava risada e dizia que era coisa de casal enjoado. Toda vez que eu compartilhava uma conquista nossa, ela encontrava um jeito de colocar defeito. Em outubro de 2020, o Rodrigo me pediu em casamento. Foi num restaurante bonito, ele tinha planejado tudo, e quando cheguei em casa, liguei para Júlia animada para contar. E a reação dela foi tipo, legal, parabéns. Mas será que não tá muito rápido? Vocês mal se conhecem. E aquilo me deixou com um gosto ruim, mas tentei ignorar. Nos meses seguintes, comecei a planejar o casamento. Marquei para junho de 2021 e a Júlia ia ser minha madrinha. E sempre que a gente se encontrava para falar de vestido, decoração, essas coisas, ela estava desanimada, sem energia, dava palpites negativos. Dizia que casamento era gasto desnecessário, que a festa não precisava ser tão grande, que eu estava exagerando. Foi nessa época que as coisas começaram a dar errado, entre mim e o Rodrigo. Do nada, sem motivo aparente. A gente começou a brigar por qualquer coisa, discussões que não faziam sentido. Ele ficava irritado comigo sem razão. Eu ficava irritada com ele por bobagens. E era como se uma energia pesada tivesse entrado no relacionamento. Em fevereiro de 2021, 4 meses antes do casamento, as brigas ficaram piores. O Rodrigo começou a chegar tarde do trabalho sem avisar. Ficava no celular escondido. E quando eu perguntava, ele explodia dizendo que eu era controladora. E comecei a desconfiar que ele estava me traindo. A Júlia, que antes mal perguntava sobre o relacionamento, agora ligava todo dia querendo saber como estavam as coisas. E eu desabafava com ela porque era minha melhor amiga, contava das brigas, das desconfianças, e ela alimentava. Dizia frases tipo, eu te avisei que era rápido demais, ou você tem certeza que ele é a pessoa certa. E aquilo foi plantando dúvidas na minha cabeça. Em março, descobri mensagens do Rodrigo com uma colega de trabalho. Nada explícito, mas muito íntimo, chamando ela de apelidos carinhosos, combinando almoços,
E quando confrontei ele, disse que era só amizade, mas ficou na defensiva. E tivemos a pior briga até ali. Eu chorando, ele gritando. E pela primeira vez pensei em cancelar o casamento. Liguei para Júlia chorando, contando o que tinha acontecido. E ela veio até minha casa. Ficou comigo, me consolou. E disse que talvez fosse melhor adiar o casamento. Dar um tempo, repensar se era isso mesmo que eu queria. E naquele momento de vulnerabilidade eu comecei a considerar. Nos dias seguintes conversei com o Rodrigo sobre adiar. E ele ficou arrasado. Disse que não queria perder eu, que a amizade com a colega era inocente, que ele me amava e pediu uma chance. E decidimos tentar terapia de casal para ver se resolvia. Mas as coisas só pioraram. A terapeuta tentou ajudar, mas era como se houvesse uma força externa sabotando tudo. Toda vez que a gente melhorava um pouco, acontecia algo que gerava outra briga gigante. E em maio, um mês antes do casamento, o Rodrigo disse que não estava aguentando mais, que talvez a gente devesse terminar. E eu concordei, exausta. Cancelamos o casamento. Ele saiu de casa e fiquei devastada, chorando todos os dias, sem entender o que tinha dado tão errado num relacionamento que era tão bom no começo. E a Júlia estava sempre lá, me visitando, me levando para sair, dizendo que eu ia superar, que tinha sido para melhor. Passei 6 meses sozinha, tentando me reconstruir. Fiz terapia, me foquei no trabalho e aos poucos fui melhorando. E em dezembro de 2021, comecei a sair com um rapaz novo. Nada sério, só para me distrair. Foi em março de 2022, quase um ano depois do término, que descobri a verdade e foi por acaso. A Júlia tinha viajado e me pediu para regar as plantas no apartamento dela e me deu a chave reserva. Fui lá num sábado de manhã, reguei as plantas da sala e da varanda, e quando estava saindo vi que a porta do quarto dela estava entreaberta e tinha uma caixa de papelão no chão meio aberta. E por curiosidade dei uma olhada pensando que talvez fosse algo que ela ia jogar fora. Dentro da caixa tinha coisas estranhas, velas pretas queimadas, um caderno com anotações, pedaços de pano vermelho e um envelope amarelo velho. E alguma coisa me fez pegar o envelope e abrir. Dentro tinha fotos minhas com o Rodrigo, fotos que eu tinha postado no Instagram, impressas, e algumas estavam rasgadas, outras tinham alfinetes espetados e tinha um papel escrito à mão com o nome dele e o meu. E embaixo uma lista de coisas tipo separação, brigas, traição, desconfiança. Senti meu estômago revirar e continuei procurando na caixa e achei o caderno. E quando abri, vi que tinha datas, anotações detalhadas e estava tudo ali, um diário de trabalhos espirituais que ela tinha feito contra mim e contra o Rodrigo. A primeira entrada era de setembro de 2020, logo depois que eu contei do pedido de casamento, e dizia: visitei a casa da Dona Maria na Vila Mariana, levei foto deles, pedi trabalho para separar. Ela disse que ia precisar de 3 meses e cobrou R$ 800. Tinha outras entradas, outubro, novembro, dezembro, todas descrevendo visitas a diferentes lugares, terreiros, casas de trabalho espiritual, benzedeiras, cada vez pedindo coisas piores, amarrações, afastamentos, e ela tinha gastado milhares de reais nisso. Uma entrada de janeiro de 2021 dizia: hoje fiz o trabalho sozinha. Enterrei foto deles com pó de enxofre e alfinetes na encruzilhada perto da casa dela. Pedi que brigassem até não aguentar mais. Outra de fevereiro dizia: o trabalho tá funcionando. Ela me ligou chorando, dizendo que ele tá diferente, que tá brigando. E eu fingi que estava preocupada, mas por dentro tô feliz. Ela não merece ser feliz se eu não posso ser. Fiquei lendo aquilo em choque, mãos tremendo. Não conseguia acreditar que minha melhor amiga, pessoa que eu confiava,
Tinha feito isso comigo. Tinha destruído propositalmente meu relacionamento por pura inveja. Tirei fotos de tudo com meu celular. Coloquei tudo de volta na caixa. Fechei o apartamento e fui embora. E passei o dia inteiro processando, chorando, sentindo raiva, nojo, traição. Quando a Júlia voltou da viagem na segunda-feira, eu marquei de encontrar ela num café público, porque não queria estar sozinha com ela, e levei as fotos que tinha tirado impressas. Sentei na frente dela, coloquei as fotos na mesa e disse: "Eu achei sua caixinha de trabalho espiritual." E vi o rosto dela ficar pálido. Ela tentou negar, disse que eu tinha invadido a privacidade dela, que não era o que eu estava pensando, mas eu interrompi e disse que tinha lido o caderno inteiro. Ela ficou em silêncio por um tempo e então começou a chorar e disse que tinha feito aquilo porque não aguentava me ver feliz quando ela estava sofrendo, que não era justo eu ter encontrado alguém enquanto ela estava sozinha há anos, que ela me amava como amiga, mas a inveja era mais forte. Disse que no começo foi só um trabalho pequeno para ver se funcionava, mas quando viu que estava dando resultado, continuou. E que quando meu relacionamento acabou, ela sentiu alívio porque finalmente estávamos no mesmo nível de novo. Levantei da mesa e disse que nunca mais queria vê-la, que o que ela tinha feito era imperdoável, que tinha destruído a melhor coisa da minha vida por egoísmo puro, e saí de lá. Bloqueei ela de tudo: redes sociais, telefone, e-mail. E nos dias seguintes contei para algumas amigas em comum o que tinha acontecido, e a reação foi de choque. Ninguém imaginava que a Júlia fosse capaz disso. Fiquei pensando se devia contar para o Rodrigo, e depois de muito pensar, decidi que ele merecia saber. Então mandei mensagem perguntando se podia conversar, e nos encontramos num parque. Contei tudo, mostrei as fotos do caderno e das fotos nossas, e ele ficou em silêncio processando. E então disse que fazia sentido, que nunca tinha entendido por que do nada tudo tinha desandado, porque tinha começado a sentir raiva de mim, sem motivo, porque tinha ficado interessado na colega de trabalho de forma tão repentina. Ele disse que sentia como se tivesse sido manipulado, como se pensamentos que não eram dele tivessem sido colocados na cabeça dele, e que agora entendia que tinha sido influência externa. Conversamos por horas naquele dia. Relembramos como era bom no começo, como éramos felizes antes de tudo dar errado. E ele perguntou se eu achava que ainda tinha chance pra gente. E eu disse que não sabia, que tinha mágoa, que tinha sido muito doloroso, mas que talvez pudéssemos tentar de novo devagar. Ficamos alguns meses conversando, saindo como amigos, reconstruindo a confiança. E em agosto de 2022 voltamos, mas dessa vez com mais cuidado, e fizemos uma limpeza espiritual os dois. Fomos num centro espírita, explicamos a situação e fizeram trabalhos de descarrego e proteção. Hoje, quase 3 anos depois, eu e o Rodrigo estamos casados. O casamento aconteceu em novembro passado, pequeno, só família próxima, sem alarde. E somos felizes, mas eu carrego essa história como um trauma, uma lição sobre inveja e sobre como as pessoas podem esconder coisas terríveis. A Júlia tentou me contatar algumas vezes, pedindo desculpas, dizendo que estava em terapia, que tinha entendido o erro dela, mas eu nunca respondi. O que ela fez foi irreparável. Destruiu 3 anos da minha vida, causou sofrimento imenso. E mesmo que eu tenha conseguido reconstruir com o Rodrigo, aquele tempo perdido, aquelas lágrimas, aquela dor, não volta. E tem uma coisa que me assombra até hoje, que é pensar em quantas outras coisas ruins que aconteceram na minha vida durante aquele período foram causadas pelos trabalhos que ela fez. Porque pelo que vi no caderno, ela não pediu só separação. Ela pediu coisas piores, problemas no trabalho, doenças, até acidentes. E algumas dessas coisas aconteceram. Perdi um emprego de forma estranha.
Tive problemas de saúde inexplicáveis. E agora fico me perguntando se foi tudo ela. E a parte mais assustadora é que se eu não tivesse encontrado aquela caixa por acaso, se ela não tivesse viajado e me dado a chave, eu nunca teria descoberto. Teria passado o resto da vida achando que meu relacionamento tinha acabado naturalmente, que tinha sido incompatibilidade, quando na verdade foi sabotagem premeditada de alguém que eu amava como irmã. Então, se você tem amigas ou amigos próximos, presta atenção em como eles reagem às suas conquistas, às suas felicidades, porque inveja é um sentimento perigoso e tem gente que não consegue controlar. Tem gente que prefere te ver infeliz do que lidar com a própria infelicidade deles. E essas pessoas são capazes de coisas muito ruins quando se sentem ameaçadas pela sua felicidade. E se você está passando por uma fase onde tudo está dando errado sem explicação, onde relacionamentos bons de repente viram ruins, onde você sente que há uma energia pesada te seguindo, talvez valha a pena investigar, conversar com pessoas de confiança da área espiritual, fazer limpezas, proteções, porque às vezes o problema não está em você ou nas suas escolhas. Às vezes, tem alguém trabalhando ativamente contra a sua felicidade. Porque tem pessoas que sorriem na sua frente, mas por trás estão fazendo tudo para te destruir. E a Júlia foi exatamente isso. Uma amiga falsa que usou minha confiança contra mim e me ensinou da pior forma possível que nem todo mundo que diz te amar de verdade te ama. E que inveja pode ser mais destrutiva que qualquer ódio declarado. Essa foi a primeira história sobre inveja que vem de quem você mais confia. A próxima é diferente, mas igualmente perturbadora, porque fala sobre inveja que vem de quem você nem conhece direito. Compartilha esse vídeo agora, porque todo mundo precisa saber que isso existe. Segundo relato, minha vizinha tinha tanta inveja da minha casa que fez trabalho espiritual para me tirar de lá. E depois que ela declarou abertamente que minha casa deveria ser dela, começaram a acontecer coisas tão estranhas dentro da minha própria casa, que quase tive que me mudar de verdade. E só parou quando descobri o que ela tinha feito. E tomei providências. Meu nome é Márcia, tenho 35 anos, sou dentista. E em janeiro de 2023 comprei a casa dos meus sonhos em Curitiba. Um sobrado lindo num bairro bom, 3 quartos, quintal grande, garagem para 2 carros. Aquela conquista que você trabalha a vida toda para conseguir. A casa estava vaga há 2 anos, precisava de reforma. E passei 6 meses reformando tudo, trocando piso, pintando, fazendo uma cozinha americana linda. E ficou perfeita, exatamente como eu sempre quis. E me mudei em julho muito feliz e orgulhosa. A vizinha do lado direito era a Elaine, uma mulher de uns 45 anos, divorciada, morando sozinha numa casa bem menor e mais antiga que a minha. E desde o primeiro dia ela demonstrou interesse exagerado pela minha casa. Quando me mudei, ela veio se apresentar e já perguntou se podia entrar para conhecer. E eu deixei porque achei que era só curiosidade de vizinha. E ela ficou andando pela casa toda, tocando nas paredes, olhando cada detalhe e comentando: nossa, que linda! Quanto você gastou na reforma? Deve ter custado caro. E o tom dela não era de admiração, era de algo mais pesado, como se estivesse calculando ou cobiçando. Nos primeiros meses, ela vivia dando desculpas para tocar a campainha. Pedia açúcar. Perguntava se eu tinha visto o gato dela. Pedia para usar meu Wi-Fi porque o dela tinha caído. E sempre que eu abria a porta, ela esticava o pescoço tentando ver o interior da casa. E quando eu convidava ela para entrar, ela aceitava rápido demais e ficava olhando tudo com aquela expressão estranha. Em outubro, 3 meses depois que me mudei, ela bateu na minha porta e disse que queria me fazer uma proposta, que estava querendo comprar minha casa, que podia me oferecer um valor justo. E eu fiquei surpresa e disse que não estava à venda, que tinha acabado de me mudar.
que era a casa dos meus sonhos. Ela insistiu, dizendo que podia pagar à vista, que ela merecia morar numa casa boa depois de tudo que tinha passado no divórcio. E eu repeti que não tinha interesse em vender. E ela ficou visivelmente irritada e disse que um dia essa casa ia ser minha. Você vai ver. E voltou para a casa dela. Aquela frase ficou na minha cabeça porque o jeito que ela falou foi estranho. Não foi tipo uma piada ou comentário leve. Foi uma declaração séria, quase uma ameaça. E comecei a me sentir desconfortável com ela. Uma semana depois daquele dia, comecei a notar coisas estranhas na minha casa. Pequenas coisas que sozinhas não significariam nada, mas juntas formavam um padrão perturbador. Primeiro foram as plantas do jardim que começaram a morrer todas ao mesmo tempo. E eu cuidava bem delas, regava certinho. Eram plantas resistentes, mas em 10 dias todas murcharam e morreram. E tive que arrancar e plantar novas. Depois começaram os problemas elétricos, luzes piscando sem motivo, disjuntor caindo toda noite por volta das 3 da manhã me acordando. E chamei eletricista que checou tudo e disse que estava tudo certo. Fiação nova, sem problemas, mas os disjuntores continuavam caindo. Em novembro, as coisas pioraram. Comecei a escutar barulhos estranhos durante a madrugada, batidas nas paredes, passos no andar de cima, sendo que eu dormia no andar de cima e estava sozinha. E algumas noites acordava com a sensação de que tinha alguém no quarto comigo, observando. Minha cachorra, uma labrador de 4 anos super dócil, começou a se comportar de forma estranha. Rosnava para cantos vazios da sala, se recusava a entrar em certos cômodos e várias vezes latiu para o quintal no meio da noite sem nada lá. Comecei a ter problemas de saúde inexplicáveis, dores de cabeça constantes, enjoos, insônia. E fui no médico fazer exames, mas não acharam nada errado. E ele disse que talvez fosse estresse ou ansiedade. Percebi que só me sentia mal dentro de casa. Quando saía para o trabalho, melhorava. E quando voltava à noite, os sintomas voltavam. E isso era muito estranho. Em dezembro, as coisas ficaram insuportáveis. Uma noite acordei às 3 da manhã, com a sensação de peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Não conseguia me mexer direito e vi uma sombra escura no canto do quarto. E gritei e acendi a luz. E não tinha nada. No dia seguinte, encontrei um pó branco espalhado no meu portão, como se alguém tivesse jogado por cima, e não sabia o que era. Limpei, e no dia seguinte tinha de novo, e isso se repetiu por uma semana. Comecei a desconfiar da vizinha, porque ela era a única que tinha demonstrado interesse obsessivo pela casa. Então instalei uma câmera de segurança discreta, focando no meu portão e no muro lateral que fazia divisa com a casa dela. 2 dias depois, checando a gravação, vi a Elaine às 2 da madrugada saindo pela porta lateral da casa dela, andando até meu portão e jogando alguma coisa em pó, e depois voltando rapidamente. Fiquei chocada, não só pelo ato em si, mas pela confirmação de que ela estava fazendo algo contra mim. E salvei o vídeo. E no dia seguinte, fui confrontá-la. Toquei a campainha dela pela manhã. E quando ela atendeu, perguntei diretamente por que ela estava jogando coisas no meu portão de madrugada. E mostrei o vídeo no meu celular. E vi o rosto dela mudar de expressão. Ela tentou negar, mas eu insisti mostrando o vídeo de novo. E ela finalmente admitiu, dizendo que estava fazendo um trabalho espiritual para me fazer sair da casa. Que ela merecia morar ali mais do que eu, que era injusto eu ter conseguido aquela casa sendo tão nova enquanto ela tinha sofrido tanto na vida. Disse que tinha procurado uma mulher que fazia trabalhos e tinha pedido para me trazer infelicidade dentro da casa até que eu não aguentasse mais e fosse embora. E que o pó que ela jogava era para reforçar o trabalho toda semana. Fiquei sem palavras, mistura de raiva e choque, e disse que ia chamar a polícia,
que isso era invasão de propriedade e assédio. E ela começou a chorar, dizendo que estava desesperada, que não tinha mais nada na vida, que só queria uma casa boa. Não tive pena. Avisei que se ela chegasse perto da minha propriedade de novo, eu ia registrar boletim de ocorrência. E voltei para casa e imediatamente procurei ajuda espiritual, porque se ela tinha feito trabalho contra mim, eu precisava desfazer. Fui num centro de umbanda indicado por uma amiga. Conversei com a mãe de santo, contei toda a situação e ela disse que sim, havia trabalho feito, que conseguia sentir a energia pesada e que ia precisar fazer limpeza da casa e de mim. Ela veio até minha casa numa terça-feira, trouxe ervas, defumadores, velas e fez o trabalho completo. Passou por todos os cômodos, cantou, rezou e disse que o trabalho que tinha sido feito era de afastamento e adoecimento, para me fazer não conseguir ficar na casa. Depois de terminar, ela fez um trabalho de proteção, colocou coisas enterradas nos 4 cantos do terreno, me deu banhos para tomar, rezas para fazer e disse que dali para frente ia melhorar, mas que eu precisava manter a proteção sempre. E melhorou, literalmente da noite pro dia. Os barulhos pararam, os disjuntores pararam de cair. Minha cachorra voltou ao normal. Minhas dores de cabeça sumiram. E pela primeira vez em meses, consegui dormir a noite inteira, tranquila. Mas fiquei com trauma, com medo de que a vizinha tentasse de novo. Então, além de manter as câmeras instaladas, comecei a fazer proteção espiritual mensal, acendendo velas, defumando a casa e pedindo que nenhum trabalho feito contra mim tivesse efeito. A Helene parou de me procurar, parou de tocar minha campainha e vivia trancada dentro da casa dela. E algumas vizinhas comentaram comigo que ela tinha emagrecido muito, que estava com aparência doente. E uma delas disse que tinha ouvido que quando você faz trabalho espiritual mal feito, ou com intenção ruim contra alguém, e não funciona, o trabalho volta para você triplicado. Não sei se foi isso que aconteceu com ela, mas em março deste ano, ela colocou a casa dela à venda e se mudou, e nunca mais a vi. E quando ela foi embora, senti um alívio enorme, porque finalmente podia viver na minha casa, em paz, sem aquela energia pesada ao lado. A nova vizinha que comprou a casa dela é uma senhora aposentada muito simpática, que trouxe bolo quando se mudou e nunca demonstrou interesse invasivo pela minha propriedade. E hoje, quase 2 anos depois de tudo isso, vivo tranquila na minha casa, mas sempre mantendo as proteções, porque aprendi que inveja é algo muito poderoso e perigoso. O que mais me assusta dessa história é pensar que se eu não tivesse instalado aquela câmera, se não tivesse visto ela jogando o pó, eu nunca teria descoberto, teria continuado achando que a casa era amaldiçoada ou que eu estava ficando louca e talvez realmente tivesse ido embora por não aguentar. E pensar que uma pessoa que eu mal conhecia, que era só uma vizinha, teve tanto ódio e inveja de mim, a ponto de gastar dinheiro e tempo fazendo trabalho espiritual para me prejudicar. Isso mostra como a inveja pode transformar uma pessoa em algo muito ruim. Tem gente que não consegue ver os outros felizes, não consegue aceitar que outras pessoas conquistem coisas boas. E em vez de trabalhar para melhorar a própria vida, preferem tentar destruir a dos outros. E a Helene foi exatamente isso. Uma pessoa amarga que, em vez de lutar para ter uma casa melhor, tentou tirar a minha. Hoje, quando olho para minha casa, sinto gratidão, não só pela conquista, mas por ter conseguido protegê-la e continuar aqui. E sempre que vejo as câmeras de segurança, lembro que elas salvaram minha paz, porque me deram a prova que eu precisava para agir. E se você está construindo algo, conquistando algo, seja uma casa, um carro, um relacionamento, uma carreira, fica atento às pessoas ao redor.
Principalmente aquelas que demonstram interesse excessivo, que fazem perguntas demais, que visitam muito, porque às vezes por trás daquela curiosidade existe inveja, e inveja com conhecimento de onde você mora, e acesso à sua vida pode ser muito perigosa. Proteja suas conquistas, proteja sua casa, proteja sua energia, faça limpezas espirituais, coloque proteções, porque tem muita gente ruim no mundo, gente que sorri na sua frente, mas por trás está trabalhando contra você. E quanto mais você tem, mais invejosos vão aparecer. A Elaine me ensinou isso da pior forma possível. Me ensinou que vizinho nem sempre é só vizinho, que às vezes é alguém observando, cobiçando, planejando, e que quando a inveja é grande o suficiente, as pessoas são capazes de qualquer coisa, até mesmo de tentar usar forças espirituais para tirar de você aquilo que é seu por direito. Então, se você conquistou algo com seu trabalho, com seu esforço, não deixa ninguém tirar isso de você, nem de forma física, nem de forma espiritual, porque sua casa, sua vida, suas conquistas são suas, e você tem o direito de defendê-las de quem quer que tente prejudicar por pura maldade e inveja. Então é isso, assombrosos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta qual te chocou mais, a amiga ou a vizinha. Obrigado por chegar até aqui. E lembra, protege suas conquistas, protege sua energia, porque tem gente que não consegue ver os outros felizes. Se você tem coragem, fique comigo.